Fala galera, tudo bem? Mais uma série começando aqui no YouTube, dessa vez para conversar com vocês sobre rotinas, que é um papo que muita gente me pergunta aqui nas redes, né? Eu falo bastante sobre esse assunto, sobre rotinas, que é essencial para nossa organização, né? E eu sou uma fã, assim, escancarada de rotinas. Eu falo de rotinas com muito carinho, porque eu acho que ao longo do nosso dia, quando a gente tem processos e rituais para ajudar a gente a realizar coisas que são importantes no nosso dia, facilita muito e deixa com que as nossas horas sejam muito e muito mais produtivas, né? Então nessa série eu separei aqui algumas rotinas pra gente aprofundar, conversar um pouquinho mais com detalhes, e eu separei algumas das minhas próprias rotinas com os rituais que eu faço no dia a dia para compartilhar um pouquinho aqui com vocês. E olha só, se você ainda não assina o canal, essa é a oportunidade, vem cá, assina para você ficar sempre atento quando eu postar vídeos novos. Então, bora falar um pouquinho de rotina. Eu queria começar com uma rotina que é extremamente importante, que é a nossa rotina matinal, né? A forma que a gente começa o nosso dia diz muito sobre a maneira que esse dia vai ser levado, né? Quando a gente começa o dia numa aceleração ou então já pegando o celular para ver um monte de coisas, cuidando do tempo do outro, ou ainda não fazendo coisas que são importantes pra gente, acaba que esse ritmo da manhã é uma coisa que é ditada pro resto do dia inteiro. Então eu acho que esse primeiro momento da manhã é muito importante que a gente realmente tenha um ritualzinho. E não necessariamente esse ritual precisa ter aí 1 hora, 2 horas. Tem gente que tem um ritual da manhã que é bem curtinho, de 20 minutos, 30 minutos, e tem gente que tem um ritual maior, né, de 1 hora, de 2 horas. Depende muito também das pessoas que convivem com você, né? Se você é mãe, por exemplo, provavelmente você tem uma rotina matinal junto com os seus filhos. Se você é casado, você pode ter aí a sua rotina matinal com o seu parceiro, sua parceira, né? Então, essa primeira hora da manhã é legal estabelecer um ritual para que as coisas sejam tratadas com tranquilidade e você tenha tempo de cuidar do que é mais importante para você. Eu gosto muito de uma rotina matinal que eu desenvolvi baseada no Miracle Morning, o Milagre da Manhã, que é um livro muito bacana que fala de processos que você pode fazer durante a sua manhã, que já vai deixar o seu dia muito mais agradável. Eu peguei esse método, isso é um livro, né, que tem explicando direitinho, recomendo super esse livro, vou deixar o nomezinho aqui pra vocês. E aí esse livro explica pra gente quais rituais que a gente pode fazer ao longo da manhã pra deixar o dia mais agradável, né? Eu fiz uma adaptação desse Miracle Morning e hoje em dia a minha rotina matinal leva cerca de 1 hora e meia. Quando os meus dias estão mais acelerados, né, que eu tenho mais coisas pra fazer, quando eu tô em viagem, por exemplo, essa rotina acaba ficando um pouquinho mais curtinha. Quando eu tô na Califórnia, na minha casa, ela acaba se estendendo um pouquinho mais. Depende muito da natureza do meu dia, mas eu sempre tento fazer, seja em uma pequena proporção ou numa proporção maior, esse ritual. Então como é que funciona o meu Miracle Morning, né? Eu gosto de acordar sem a presença do meu celular, isso é uma coisa muito importante que eu aprendi com o processo de conexão ao essencial, né? Acordar com o celular é bem perigoso e muita gente faz isso porque na primeira hora da manhã a gente já acorda com o despertador do celular, né? Então quando a gente acorda com o despertador do celular, a tendência é pegar o celular e olhar outras coisas que estão ali dentro, Instagram, Facebook, WhatsApp, né? E aí a gente corre o risco de ficar ali na cama meia hora, 40 minutos só olhando essas redes. Quando a gente corta esse elemento, coloca um despertador analógico, por exemplo, já fica muito mais fácil de você tirar aí esse gatilho que é o que te chama a ficar nessas redes, né? Então eu aprendi isso. Eu não uso o meu despertador do celular, eu uso um despertador analógico, ou eu peço pro meu marido me acordar, que é o meu despertador, né? E isso me facilita muito, porque aí eu não preciso ter essa ligação. Então, primeira hora da manhã, primeira regra pra mim, não pegar no celular. Então, todos esses processos que vêm na sequência são processos offline, tá? Logo que eu acordo, eu faço minha higiene matinal, costumo lavar meu rosto com cremezinho, né? Que eu uso pela manhã e tudo mais, faço minha higiene. Depois disso, eu preparo um suquinho verde, né, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, couve, eu coloco gengibre, coloco limão e aquilo ali já me dá uma acordada boa. Não sou muito de comer muitas coisas pela manhã, então eu gosto de tomar esse suquinho verde para dar uma
segurado e matar um pouquinho ali a fome. Logo na sequência, uma coisa que me deixa com muita energia é praticar meditação, né? Então, logo que eu tomo o meu suco, eu separo um tempinho e faço 20 minutos de meditação, de respiração. E nessa meditação eu tento focar nas intenções pro dia, né? Como eu quero que o meu dia seja levado, se eu tenho algum projeto importante para lidar, ou então se alguma coisa está acontecendo, eu tento sempre visualizar, mentalizar essas coisas, e isso já me traz uma energia bem legal. Logo na sequência da meditação, eu busco fazer uma sequência de yoga. Eu gosto muito desses hábitos pequenininhos, assim, que às vezes a gente não precisa fazer 1 hora de yoga ou então 2 horas de academia, sabe? Eu gosto de processos que a gente pode repetir. Então eu sou super fã dos hábitos mínimos, né? Eu digo muito isso, que mais vale os 20 minutos de yoga que você faz todo dia do que aquela yoga que você nunca faz, né? Então eu gosto bastante de fazer a minha yoga 20 minutinhos, já é um processo de alongamento, e no Miracle Morning ele fala isso, né? Que é legal a gente ter um tempinho de respiração e um tempinho de alongamento na nossa manhã. Pode ser um alongamento comum, só dar aquela esticada básica, né? Pra acordar, sabe aquela posição que o gato faz, que dá uma esticada assim? E isso é bom, faz o nosso corpo acordar, né? E a meditação, ela faz a nossa mente dar uma acordada e mentalizar o que vem pela frente, e esse alongamento faz o nosso corpo dar uma acordada também. Então eu tomo esse suco, faço uma meditação, pratico um pouquinho de yoga. E o outro processo que tem no Miracle Morning, que eu também dei uma adaptada, é fazer o processo de journaling, né? Então eu tenho um caderno que no início da manhã eu busco ali 5 minutos, escrever um pouquinho também sobre as intenções do dia. Eu faço uma reflexão sobre os meus sonhos, né, que eu tive à noite, eu gosto de anotar isso. Então o processo de journaling me ajuda muito a visualizar também essas coisas pro dia, né? E esse journaling pode ser assim 2 minutos, pode ser 3 minutos, tudo isso depende aí de como que funciona a sua rotina também. Então o Miracle Morning, ele diz basicamente que você pode fazer um período de respiração, um período de alongamento, um período de journaling, e aí quando você une todos esses elementos, você tá fazendo a sua manhã ser muito mais agradável. E aí eu te pergunto, né? O que que faz a sua manhã começar com uma energia mais bacana? Te dá gás, né, pra tocar o dia com mais facilidade, com mais simplicidade, com mais satisfação. Porque essa primeira hora da manhã, ela tem uma valia imensa, né? E aí a gente precisa ver processos que vão ajudar a gente a tocar um dia mais tranquilo, né? Então, veja aí, passar um tempinho com seus filhos, com os seus parceiros, ver o que você pode incluir na sua manhã, seja uma meditação, seja um yoga, seja um alongamento, seja ir pra academia, fazer uma caminhada, escrever um pouquinho sobre as intenções do dia e separa realmente esse bloco de rotina no seu dia a dia. Toda rotina que a gente vai praticando, né, com a frequência e geralmente estabelecendo um horário para isso acontecer, com o tempo vai virando hábito. E isso é o mais bacana da rotina, né? Quando a gente vai repetindo, com o passar dos dias, aquilo vai ficando tão costumeiro que a gente não consegue mais ficar sem. E quando a gente faz esse primeiro ritual da manhã, o nosso dia ganha uma qualidade tão grande que essa satisfação é notável logo depois dessas primeiras horas aí do milagre da manhã. Então fica aqui minha dica, separa um tempinho da sua manhã, esquece o celular nesse primeiro horário do dia, monta um ritual para você e busca segui-lo durante algum tempo, trabalhando nessa frequência, que depois de um tempinho, com certeza, esse processo vai acabar virando hábito e você já vai sentir transformação no seu dia a dia. Beleza? Deixa aqui um comentário para mim contando como que você começa a sua manhã, se você já tem alguma rotina matinal, o que você inclui nessa rotina matinal, que eu vou adorar saber. Se ainda não assina o canal, já sabe, vem cá, assina, que tem muita coisa bacana ainda nessa série de rotinas que eu vou compartilhar com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.